não toqueis no ungido do Senhor. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Ou pelo menos várias vezes, dependendo do contexto que você está. Geralmente as pessoas falam isso tentando se referir a um tipo de intocabilidade da liderança, né? Não toque na liderança, não fale da liderança, não duvide, não questione a liderança, não questione os pastores e líderes e por aí vai. Por quê? Porque não pode tocar no ungido, você não pode falar nada. Mas será que é isso mesmo que esse texto quer dizer? Será que é isso mesmo que esse versículo quer significar ou significa para nós hoje? É isso que nós vamos ver aqui no 3D Contexto. Então, sem mais enrolação, já curte esse vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e bora lá pro vídeo. Graças e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro 3D Contexto. O que nós fazemos aqui nesse quadro? A gente pega alguns versículos ou algum entendimento que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. Geralmente versículos-chave, como por exemplo esse, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Nós já falamos sobre blasfêmia do Espírito Santo ou contra o Espírito Santo. O que será que significa isso? Nós já falamos sobre vários versículos aqui, cara. Os dons de Deus são irrevogáveis? O que significa esse negócio? Tudo à luz do contexto bíblico. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, não toqueis no ungido do Senhor. E esse versículo ele está lá em Salmo de número 105. Aqui no verso 15 diz assim, ó: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. E aí as pessoas pegam esse texto e eles aplicam, né? Aplicam em contexto totalmente diferente, cara. Geralmente, infelizmente, quando esse texto é usado, né? Não vai tocar no ungido do Senhor. Geralmente é em contexto de liderança abusiva, liderança um pouquinho mais controladora. E se eu fosse usar uma palavra também um pouquinho mais pesada, eu usaria liderança manipuladora. Onde esse versículo serve para blindar a liderança, os pastores, de seus erros, né, de seus posicionamentos duvidosos, por assim dizer, né? Então, por exemplo, você não pode duvidar, não pode questionar, não pode perguntar, não pode corrigir, não pode apontar nada. Por quê? Você vai estar tocando no ungido do Senhor. E ai de você, se tocar no ungido do Senhor, vai cair uma maldição na sua vida, você tá perdido, cara. Vai gastar dinheiro com farmácia, é pior que negadismo. Então, você já viu, né? Então, geralmente, esse texto, ele é usado em situações assim, cara. Só que vamos lá. Olha, o contexto aqui já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só você ler o contexto, o restante do capítulo do Salmo 105, você já vê que não tem nada a ver. Primeiro ele está falando, deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e tudo mais. E aí, aqui no verso 5 em diante, ele está falando para Israel ali, né? Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças e juízos que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac. Ele confirmou com o decreto a Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, darei a você essa terra, a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Ou seja, aquilo que aconteceu lá em Gênesis, né, com os patriarcas. Ele está relembrando tudo isso aqui que Deus fez. Aí no verso 12, quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Mas a favor deles, repreendeu os reis, dizendo, opa, então peraí, enquanto eles eram pouquinhos só na nação, eles estavam como peregrinos ainda, indo de reino a reino, de nação a nação, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, ninguém oprimisse a nação de Israel, enquanto eles estavam peregrinos em busca da terra de Canaã. Como que Deus repreendeu os reis, a qual os peregrinos, né, ou aquele punhadinho de gente, ia lá para a terra deles, falava assim para eles, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ou seja, enquanto a nação estava indo de um lugar para o outro, é isso que está dizendo aqui, Deus chegava naquele rei daquela nação e falava assim, ó, não toca no meu ungido não toca nos meus profetas não. E aí, a liderança, alguns pastores, eles pegam esse texto e aplicam hoje, e falam que os pastores, a liderança é ungido do Senhor. Portanto, igreja, não toquem no ungido do Senhor. Olha que curva. Acho que nem Ronaldinho dava um drible tão bom desse. Um elástico tão torto igual esse aqui, né? Então, ou seja, é uma mexidona, uma virada de 180, não tem nada a ver com nada. Não estava se referindo a lideranças e a liderados, nada. São os reis
fora de Israel, fora da nação, que enquanto o povo era peregrino naquele reino, naquele lugar, Deus falava para aqueles reis, não toquem nos meus ungidos, hein? Eles estão caminhando aí para buscar a terra deles, não levantem-se contra eles. Não maltratem os meus profetas, né? Essa linguagem que ele usa aqui. Cara, não tem nada a ver. Então, já quebra o argumento por aí. O próprio contexto imediato já desfaz esse tipo de argumentação. Outro texto que é muito usado dentro dessa liderança abusiva, manipuladora, controladora, e eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Em alguns casos, não sei se é exceção ou se é regra, eu acredito que é exceção, esse tipo de texto ele é usado muitas vezes na boa intenção. As pessoas, esses pastores, eles aprenderam assim com os pastores deles, foi passado, e eles estão reproduzindo aquilo que eles aprenderam. Entretanto, não significa que eles são abusadores, são manipuladores, que eles são algum tipo de liderança abusiva, mas eles têm esse versículo como verdade porque foi lhes ensinado assim, tá? Mas essa é a exceção, cara. Em regra, a maioria das pessoas, a maioria da liderança das igrejas, que os pastores ou a liderança, líderes de célula, tá? Não tô falando só de pastores, tô falando de líderes de célula, rede de célula, pessoas que são narcisistas, cara, pessoas que são egocêntricas, elas gostam de ter o domínio e o centro das atenções. Usam esse texto para manipular de fato, para abusar de fato, para tirar proveitos da membresia, e acaba que gera esse negócio da cultura da honra, né? Que na verdade não é nem cultura da honra, né? É a cultura do me honra, aonde você me honra e tá tudo certo. Essa cultura que a honra ela vem da membresia, do liderado, para a liderança. Então você tem que honrar o líder, você tem que obedecer o líder. E não questiona o líder, porque o líder ele é o contato direto com Deus. Cara, isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente satânico, porque isso quebra tudo aquilo que Jesus fez na cruz, cara. E nós vamos entender isso já já. Então, no contexto imediato, nós vemos que esse entendimento não se aplica, porque não está falando de pessoas da mesma nação. Está falando de reis de outras nações que não poderiam tocar nos peregrinos da nação de Israel, nos descendentes dos patriarcas. Mas outro texto que também é usado é o texto de Samuel, cara. Esse aqui é clássico, né? Samuel 24, versículo 5 ao 7, diz assim, ó. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Este é um texto onde as pessoas, onde a liderança geralmente vai defender que, embora ela esteja errada, você não deve criticar, não deve duvidar, não deve questionar, não deve fazer nada. Porque, ó, Davi estava lá com Saul, Davi não fez nada com Saul porque ele era ungido do Senhor. Então, se a sua liderança está errada, você não pode fazer nada, cara. É honra-se mesmo, obedece. Porque você tem que seguir o exemplo de Davi. Então, parte ele para uma obediência cega, uma obediência que muitos falam, né? Faz o que eu faço, depois eu resolvo com Deus, né? Cara, isso aí não existe, cara. Se você tem obedecido liderança que é abusiva ou que está sim, claramente tomando atitudes que vão contrários ao ensinamento bíblico, claramente você sabe que é errado, causa divisão, causa todo tipo de pecado dentro da igreja, e você está sendo conivente com isso, crendo que você tem que ser obediente à sua liderança, porque depois ela resolve com Deus. Não, você está sendo omisso. Você está sendo omisso diante disso, você vai ser responsável pelas suas ações, porque está aqui, né? O ensino está aqui. O ensino está aqui, não existe mais mediação. Deus não fala apenas com um, como falava no Antigo Testamento, e ele passar para todo mundo. Não, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus na sua mão, e você está pecando por omissão. E é muito louco, cara, porque o quão mal isso faz, né? Geralmente as pessoas ficam de fato presas, com medo de maldição, achando até que tá fazendo certo, né? Que a liderança de fato é ungida de Deus, é escolhida por Deus, e obedecendo a liderança você vai estar obedecendo a Deus. E isso vai totalmente contra até o espírito protestante, porque é assim que a Igreja Católica Romana fazia em 1500 e toda a história da Igreja Católica, né? E ali começou a ficar um pouquinho pior depois do Grande Cisma, né? De 1054, onde rachou mesmo a Igreja Católica e foi um para um lado, outro para o outro. E ali, vale tudo. Dali para frente foi só para trás. E aí, então os reformadores vêm levantando, os pré-reformadores e tudo mais, até que chega em Lutero e ele fala, cara, alguma coisa tá errada nisso. Não dá para viver debaixo disso. Somente os padres sabiam ler, a missa era feita em latim, ninguém entendia nada, aí depois tinha que ir lá para fora,
Porque tinha um teatro lá, eu esqueci o nome do teatro que eles faziam na porta da igreja, que ensinavam aquilo que foi pregado lá dentro. Então, assim, vocês estudam a Bíblia e nós ouve aqui, participa e segue a vida. E a primeira coisa que Martinho Lutero fez foi fazer o quê? Traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Por quê? Todo povo tem que ler a Bíblia, todo mundo tem que ter acesso ao conteúdo da palavra de Deus. E uma das coisas, uma das doutrinas, ou um dos entendimentos que mais foi frisado foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todo mundo é sacerdote. Todo mundo tem acesso a Deus, não existe esse negócio de um tem acesso e o outro não tem acesso, ou tem menorzinho, tem que ficar dependendo. Cara, para com isso. Mas voltando aqui, qual o problema dessa interpretação aqui do Davi e Saul pra gente aplicar nos dias de hoje? É que no Antigo Testamento, de fato, algumas pessoas eram ungidas, outras não. O que significa isso? Quando a pessoa era ungida, essa palavra está diretamente ligada com a capacitação e o poder do Espírito Santo atuando naquela pessoa. Então a gente vê isso, por exemplo, em um exemplo clássico, né? Em Samuel, no capítulo 16, aqui no verso 12 em diante, onde Samuel manda chamar Davi para ungir ele a rei de Israel. E fala assim, ó, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, na antiga aliança, não eram todos que eram ungidos do Senhor. Apenas aqueles a quem o Senhor escolhia ali para ungir, para governar, para liderar a nação em algum momento. Ou seja, nem todo mundo tinha essa capacitação do Espírito Santo. Então, por isso que se podia falar que tal fulano era ungido, tal fulano não era ungido. E de fato, existe essa ligação do óleo e do Espírito Santo no Antigo Testamento. O óleo, ele era símbolo do Espírito Santo. Então, quando se ungia, derramava o óleo, fazia essa associação, passava-se então aquela pessoa a estar cheia do Espírito. E a gente vê isso até mesmo no ministério de Jesus, no início ali, quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Desceu sobre ele e a palavra de Deus fala assim que no livro de Lucas, né, capítulo 4, deixa eu ver se eu acho aqui, do verso 1, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus ele é cheio do Espírito Santo e então ele é levado, ele sai do batismo na qual o Espírito Santo desce sobre ele. Você vai ver isso aqui no capítulo 3, no verso 21. E ele então agora, seu ministério ele é movido pelo Espírito Santo. Jesus ele vai falar em Mateus 12, se eu não estou enganado, onde as pessoas questionam ele, quando ele expulsa um demônio, ele fala assim, olha, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, que se é pelo Espírito Santo que eu expulso o demônio, chegou a vocês então o reino de Deus. Mas aqui no versículo 18 do capítulo 4, olha a ligação que Jesus faz. Ele faz a aplicação da profecia de Isaías, onde ele diz assim, ó, 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ou seja, unção e a presença do Espírito, né? E a capacitação, a presença do Espírito. Então o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Então existe essa ligação. Qual que é o problema, cara? O problema é que tem uma profecia, que essa liderança que fala que não toca no ungido, eles pisam por cima. Eles atropelam, eles passam um trator em cima dessa profecia, que é a profecia de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, onde fala assim, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha que loucura! Então essa profecia, cara, qual que tá falando aqui? Não existe mais classe social, não existe mais questão de sexo, não existe mais questão de idade, porque é nos jovens e nos velhos. É nos filhos e nas filhas. É nos servos e também nas servas. Não existe mais nada. Eu vou derramar meu espírito sobre todo mundo. E quando que isso acontece, meu jovem? Isso! Lá em Atos 2. Em Atos 2, que acontece lá o derramamento do Espírito Santo, onde todos são cheios do Espírito Santo. Não é mais uma porção para a execução de algum ministério. Não, eles são cheios do Espírito Santo. Elias tinha uma porção. Aí Eliseu olhou aquilo ali e falou, não, eu quero porção dobrada. E a gente vê muitas pessoas pregando isso. Ah, quem quer a porção dobrada? Irmão, não quero porção dobrada, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Assim como os apóstolos e os discípulos, os primeiros cristãos foram, como nós vemos aqui na narrativa de Atos dos Apóstolos. Eu quero ser cheio, não quero porção. E aqui, no versículo 16
do capítulo 2 de Atos, o Pedrão, ele levanta de novo, ele fala, gente, isso aqui, vocês estão não viajam, não, ao contrário, isso aqui que aconteceu aqui foi predito pelo profeta Joel, o texto que nós acabamos de ler, Joel 2:28, nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia! Então, lembra da ligação de unção e de espírito? Todos aqueles que têm o espírito é porque eles foram ungidos ou são ungidos? Agora, todos terão o Espírito Santo. Portanto, todos são ungidos do Senhor. Quem que é ungido do Senhor no Novo Testamento, na Nova Aliança, o tempo que nós vivemos? Depois de Atos 2, todo aquele que tem o Espírito do Senhor. Quem que tem a unção? Todos aqueles que têm o Espírito Santo. Então eu sou ungido porque eu tenho o Espírito Santo. E aí está o certo, não problema, mas um equívoco talvez, das pessoas manterem a ordenação da liderança com óleo, tá? Algumas igrejas já estão abolindo isso, entendendo que biblicamente não é correto o uso do óleo para consagração, ordenação de pastores ou qualquer outro cargo dentro da igreja. Então acontece muito isso, de vou consagrar ao presbitério ali, ou ao pastoreio, ao pastorado, né? Aí a pessoa ajoelha e a pessoa derrama o óleo em cima. E isso é simbolicamente didático, porém é uma verdade do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde se derramava o óleo sobre a cabeça ali do rei e tudo mais. Porém, na Nova Aliança já não é mais assim. Na Nova Aliança a gente vê no Novo Testamento que a ordenação ela se dá pela imposição de mãos. Não é preciso mais o derramamento de óleo, porque nós temos agora não o símbolo, mas nós temos a essência. Entendeu? O óleo é o símbolo. A essência é o quê? É o espírito. A pessoa já tem o espírito ali. Então, não é necessário mais. E qual o problema disso? Das pessoas que estão vendo a ordenação ou a consagração daquele obreiro e ver derramando óleo sobre a vida dele, pode dar uma impressão de que aquela pessoa ela é ungida e quem não foi derramado óleo não é ungido, entendeu? Então pode ter esse tiro na culatra aí. Às vezes as pessoas fazem isso propositalmente, para dar essa intenção mesmo. Mas tem que tomar cuidado com isso. A ordenação no Novo Testamento já não tem mais derramamento de óleo, é imposição de mãos. Quando João escreve a primeira carta dele, a epístola, né? A primeira epístola, na verdade, no capítulo 20, olha o que ele fala que é interessante quando ele escreve para a igreja. Mas vocês têm a unção que procede do santo. Opa! Ele não está escrevendo isso aqui para liderança, está escrevendo isso aqui para a igreja. E todos vocês têm conhecimento. Não os escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Olha aqui no versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então fica claro aqui que João escreve, olha, vocês têm a unção que vocês receberam. Vocês têm a unção, ou seja, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós somos ungidos. Quem que é ungido do Senhor? Todo aquele que tem o Espírito Santo, cara. Então para com esse negócio, nosso fulano de tal é ungido, nosso fulano de tal tem uma unção. Então para com isso, como se o Espírito Santo fosse uma coisa, ou um apetrecho que uns desenvolvem e outros não. Então a primeira coisa que a gente desconstrói desse entendimento de não toqueis ungido, é que todos são ungidos do Senhor, cara. Se essa verdade vale para um, vale para todos. Não é só a liderança que é ungida, mas todos aqueles que têm o Espírito Santo são ungidos, têm a unção. Não é só a liderança que expulsa o demônio, que cura o enfermo, que pode fazer isso ou aquilo. Todos têm essa capacidade, todos têm essa capacitação, porque ela vem do Espírito Santo que habita em todos nós. É claro, não estou falando que qualquer um pode liderar, qualquer um pode pastorear. Existe preparação, existe desenvolvimento, existe chamado e vocação. Agora, todos têm o Espírito Santo. Eu ouvi em um curso de liderança, onde um pastor ele faz ali um body love, faz ali um elástico do Ronaldinho ali, né, cara? Acho que nem Ronaldinho, nem o Neymar conseguiu ser tão habilidoso para entortar o versículo assim. Esse pastor, ele falando sobre tocar no ungido, ele faz ali uma comparação, que Davi não tocou em Saul e o objeto que ele ia tocar Saul era a espada. Então ele não colocou a espada em Saul, né? Só cortou ali uma parte do manto. E quando vai ali para o Novo Testamento, fala que a espada é a palavra de Deus e a palavra falada. Então a espada do Antigo Testamento virou a palavra falada no Novo. Então o que esse pastor fez? Ele não tocar no ungido é igual a não falar do ungido. Cara, é muita inteligência, cara. É muita sabedoria. Cara, não é qualquer um que pensa isso não, velho. Tem que ser bom. Mas tá errado.
entendeu? É uma mentira. Não tem nada a ver com nada, não, assim, não tem nada a ver com nada. Isso aí é só um jeito para a liderança cada vez mais fazer o que quiser e as pessoas ficar pianinho. Isso é um meio de manipulação, cara. E quais são as consequências disso na vida da igreja? Primeiro, gera uma cultura de impunidade na igreja. O pastor, a liderança, pode fazer o que quiser, que não acontece nada. Ninguém pode falar nada contra ninguém, todo mundo fica quieto, porque ai de você de falar do ungido do Senhor. Então gera uma cultura de impunidade. Por quê? Medo de maldição, medo de cair algum tipo de castigo, jogar um saravá ali na pessoa, né? Então a pessoa ficar com medo disso aí. Segundo, o que pode acontecer? Obediência cega à liderança. Assim, fabrica pessoas tão míopes, né? Tão assim, que não raciocinam, não pensam, não lê a Bíblia nem nada, e aquela se torna aquela obediência cega. E esse que obedece cegamente acaba tendo elogios ou conseguindo ali posições na liderança. Outra coisa que muitas pessoas falam, né? Faz o que eu falo, depois eu resolvo com Deus. Cara, isso não existe, né? Já falei aqui, isso não existe. Consequentemente, isso gera uma liderança abusiva. Né? Ela vai, assim, abusar emocionalmente dos membros, das ovelhas. E aí é onde a consequência é que, assim, essas pessoas ficam traumatizadas com a igreja, porque tem muito desigrejado aí. Tem muita gente que é sem vergonha mesmo, não quer igreja, não quer se submeter, nem nada não. Não quer mudar de vida, nem nada. Mas tem muita gente que foi ferido, cara. Tem muita gente que foi, assim, ferido na alma mesmo, sabe? Então, por causa de tipo de interpretação e cultura de igreja que vive isso aqui. Existe aquela frase, né? O pessoal gosta de frase pronta. Se alguém saiu da igreja por causa dos homens, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Cara, não vai nessa onda, não. Tem pessoas que foram feridas, de fato, por homens a ponto de serem traumatizadas. As pessoas precisam ser tratadas, ser curadas na sua alma. É claro, elas em algum momento elas precisam congregar, porque a Bíblia nos ordena a congregar. Mas não leve essa frase, né, como uma verdade absoluta, cara. Porque, de fato, teve pessoas que foram feridas profundamente. Tá bom? Então elas precisam de tempo, elas precisam de tratamento, de cura. E não é essas coisas vai lá pro encontro de final de semana, ficar em silêncio 3 dias lá, ninguém pode falar nada, e cura, libertação, e tem uns perigos aí. Então é discipulado, é pastoreio, é aconselhamento bíblico. Então é isso que salva as pessoas. Então como que eu trato coisas a respeito da liderança? Como que eu trato quando eu vejo alguma coisa errada? Primeiro, não fico falando mal. Tá? Esse vídeo aqui não é abrir o porteiro pra você pecar, porque existe o pecado da maledicência também, você fica falando mal dos outros. E aí é falar mal da liderança, falar mal de do outro membro, qualquer um. É pecado, tá bom? Então você não precisa de espiritualizar uma honra, uma unção, um ungido, não sei o que, pra justificar que esse pecado não. Você falar mal das pessoas já tá lá na Bíblia já. Tá? Não existe uma categoria de pessoas que esse pecado ele é pior. Já tá lá, não pode falar mal dos outros. Quando a igreja, então, ou a liderança está incorrendo em algum erro, o que você tem que fazer? Cara, Mateus 18. Mateus 18, ele nos ensina como tratar questões de pecado na igreja. Se é membro, se é liderança, se é obreiro, se é qualquer coisa, tem que ser tratado como que Mateus 18 fala. Vai no seu irmão e repreende-o a sós. Fala, cara, isso aqui tá errado. Se é no seu irmão, lá no membro, vai nele e fala. Se é na liderança, vai e chama testemunha, porque nós vamos ler aqui. Chama um outro obreiro, outra liderança. Se é o pastor, chama o presbítero junto. Ou o corpo, o presbitério da igreja. Vai lá, você tem uma acusação, apresenta. Quer ver, ó? Igual tá aqui. Timóteo, 1 Timóteo 5,19. Não aceite acusação contra um presbítero. Que na verdade é o pastor da época lá, tá? Não vou explicar isso aqui agora, mas o presbítero na Bíblia é o pastor da igreja local. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se for apoiado de 2 ou 3, tem que aceitar a acusação, tem que verificar. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então a ordenança no Novo Testamento, meu irmão, no Novo Testamento, o que o Paulo fala para nós, que fala para a igreja, instruindo Timóteo, olha, se um presbítero pecar aí, a acusação contra ele tem que ser feita por 2 ou 3 testemunhas. Agora, se viu que é inocente, viu que não é nada, vida que segue. Agora, se de fato constatou que houve pecado, esse presbítero tem que ser repreendido em público, para que os outros temam. Então, cara, você não só pode levar algum tipo de acusação com provas e testemunhas para a liderança, contra a liderança, como deve, é uma orientação bíblica. E o próprio Mateus 18 deixa isso claro, olha, vai lá, conversa. Se ele não repreendeu, leva 1 ou 2. Se ele não repreendeu, leva para a igreja. Se não, a porta da rua é ser invertida a casa. Mas e quando a liderança está errada e ela não quer reconhecer? Aí quem sai é você. Entendeu? Então, não tem o que fazer. Você procura outra igreja, procura outra comunidade, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Mas não, mais uma vez, não existe esse negócio de ungido, um é ungido, o outro é ungido, tá bom?
espero que esse vídeo tenha te abençoado, te edificado. Eu vou tornar a falar desses assuntos, porque também não é só a liderança que é ruim, não. Tem muito membro ruim também, viu? Tem muita ovelha que, nossa, pai do céu, é uma desgraça. Então nós vamos abordar qual também é a função do membro, da ovelha, do liderado, enfim, tem que ter equilíbrio, tá? Mas em tudo a Bíblia nos dá uma orientação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha te edificado. Não estou fazendo isso para você sair atacando qualquer pastor da sua igreja, tá errado isso e aquilo, mas que você entenda que não existe no Novo Testamento o ungidão, o Espírito Santão, o serafim da igreja. Não existe, cara. Tá todo mundo na mesma posição. Então, mais uma vez, curte esse vídeo, compartilha. Desculpa ter ficado longo aí, mas acho que eu tive que falar tudo que eu falei, tá bom? Deus abençoe você, graças e paz. Segue a gente nas redes sociais, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal aí pra ajudar nós. Valeu!